trás de um CNPJ, você tem dezenas, centenas ou milhares de CPFs. Uma empresa é um ajuntamento de pessoas que pretensamente estão unidas em prol de um objetivo comum. Dessa forma, como transformar desempenho em performance? Como transformar o desempenho de cada indivíduo numa performance individual e coletiva? É aí que entra o líder nesse papel fundamental. Ao longo dos anos, né, Flávio, nós confundimos um pouco o papel do gestor com o papel do líder. Eu gosto de fazer trazer essas definições, que a gente gosta de trabalhar muito com esse conceito de ambidestria. O gestor tem a ver com o negócio, ele gerencia o negócio e, como tal, ele tem responsabilidades para a gestão daquele negócio. O líder lidera pessoas, né? E ao liderar pessoas, de novo, em prol do negócio, e por isso que tem essa ambidestria, eu busco transformar a performance de cada um em desempenho. Esse é o papel do líder, né? E gerar resultado para a companhia. Mas hoje em dia, você não acha que tem sido exigido dos gestores que ele também seja um líder? Eu tenho certeza. A grande diferença, se nós formos analisar, e como você disse, né, sou autor de 8 livros, dentre eles o Liderança Disruptiva, a gente fez um estudo abrangente sobre o tema, Flávio. Ao longo dos anos, nós nos acostumamos, e aí nós conversamos muito sobre isso, inclusive na nossa experiência, né, Flávio, a intitular um líder eminentemente aquele indivíduo que cuidava do negócio, né? E muitas vezes ele não liderava as pessoas, mas era absolutamente suficiente para ele. Um mundo muito mais controlado, um mundo onde havia a condição de uma maior previsibilidade. A partir do momento que esse mundo começa a evoluir com uma velocidade estratosférica e a complexidade muito maior dos negócios, é que começa a emergir a necessidade de você equilibrar o papel do gestor com o papel do líder, porque as pessoas são cada vez mais indispensáveis. E aí vem um dos paradoxos, né? No mundo dirigido pela tecnologia, parece que cada vez mais que a tecnologia é onipresente, cada vez mais que isso acontece, eu preciso de pessoas performando, contribuindo com as suas ideias, trazendo novas soluções. Então hoje a gente percebe, Flávio, não importa o tamanho do negócio, se você não atuar como líder, você não consegue se orientar as pessoas legitimamente, buscando, de novo, transformar performance, buscando transformar potencial em performance. E esse é o grande papel. Então, eu não tenho dúvida sobre isso. Cada vez mais é requerido e mandatório termos líderes na condução dos seus negócios. Eu vou aqui para o Carlos. Você lidera até hoje negócios com negócios pulverizados, né, com grande capilaridade, espalhados por várias partes do Brasil, também negócios fora do Brasil, em vários setores diferentes. Para a gente não ficar muito macro, Carlos, eu vou tentar voltar na máquina do tempo e voltar para o Carlos que começou um curso de inglês lá na década de 90, 80 talvez, né? Tipo 80. Então, no final da década de 80, você começou lá uma escola de inglês. E essa escola de inglês foi muito grande, ela ocupou várias cidades do Brasil, e nesse contexto você era o fundador, o idealizador do projeto, mas também era o líder desse negócio. Você liderou milhares de professores, tinham gerentes, gestores, diretores, depois você fez franquia. Vamos falar de liderança. Qual é a importância dessa habilidade, liderança, nesse contexto? Lembrando dessa época, né, que você começou ali do zero, teve uma escola, foi até 3.000 escolas na sua rede por completo. Qual foi o papel e a importância da liderança nesse contexto? Em primeiro lugar, eu penso, Flávio, que a liderança é uma escolha. Cada indivíduo, cada profissional, cada empreendedor, ele tem alguns objetivos. E uma delas é se ele vai ser ou não um líder. E quando ele pensa em liderar, ele pensa tanto no aspecto interno, ou seja, ele tem uma equipe, ele tem todo um time que ele precisa liderar, mas ele precisa também liderar o mercado. Mas antes de chegar na liderança do mercado, ele tem que ser o líder dentro de casa. E quando eu falo liderar dentro de casa, ele tem que ser o visionário, ele tem que ser o estrategista, sempre estar um passo à frente, ele tem que ser aquele que motiva, que mentora, que orienta, aquele que está ali do lado daquele que está em fase de desenvolvimento, e muitas vezes ele não consegue ver o próprio potencial. Então o líder tem essa habilidade de ver o potencial no outro, investir, treinar, motivar até ele conseguir realizar o seu potencial. Você tem aqui algum exemplo, algum caso de pessoas que atuaram junto com você, que você viu esse potencial e esse cara chegou mais longe, para você dividir aqui com a gente? Eu não diria nenhum, nem dois, nem três, são centenas, Flávio. Por quê? Porque eu criei um modelo em que a pessoa podia entrar como um estagiário, ele podia entrar como um aluno, ele podia ser um monitor de classe, ele podia ser um assistente de professor, ele poderia ser levado a professor,
posteriormente assistente de coordenação, depois coordenador, assistente de diretoria, diretoria e finalmente franqueado, ou seja, um parceiro de negócios. Então foram dezenas, quem sabe centenas de profissionais que passaram por todo esse processo e finalmente se tornaram grandes empreendedores. Muito bem, Carlos, obrigado. Deixa aqui para o Lisandro, aí mergulhando agora dentro de uma grande organização do mercado corporativo, da Faria Lima, uma instituição financeira, e você atua diretamente no marketing, mas ali no seu setor, eu presumo que tem dezenas, quem sabe centenas de pessoas envolvidas nesse processo. Qual é o papel da liderança nisso? O papel da liderança, vocês tocaram bem no ponto, é tirar o melhor das pessoas. Tá? No fim do dia, pessoas é o que mais importa em qualquer organização. O mercado muda, o concorrente muda, tudo muda. E você vai depender das pessoas para recriarem um modelo, repensarem o modelo, né, de como é que você está sempre à frente do mercado. E acho que esse é o papel da liderança. Muitas vezes, liderar não é fácil, não é confortável. Tá? Inclusive, eu me inspiro muito em esportes. Acho que o Carlos até vai saber bem um pouco, vive bem esse mundo. Né? Você pega os melhores treinadores, tá, que existem, o cara não é o paizão que passa a mão na cabeça. Pelo contrário. Aí você pega, vamos lá, pega Brasil, por exemplo, você pega um Bernardinho. Não sei se alguém já viu ele, né, liderando a turma em quadra. Assim. O cara sai de si, né, e ele cobra demais as pessoas, porque no final do dia, como o Sandro falou, é sobre tirar o melhor de cada pessoa. E geralmente, para tirar o melhor de cada pessoa, você leva para uma zona de desconforto. Né? Então você pega todo treinador, que talvez seja o exemplo mais fácil e acho que palpável para todo mundo. Os melhores treinadores são aqueles que levam os jogadores, levam os seus times no limite. Muitas vezes, no momento, o próprio liderado não reconhece, né, talvez o valor que ele tem. Mas você pega ex-jogadores de carreira, você fala assim, quais são os melhores treinadores que você teve? Sempre foi, né, aquele treinador que levou, ele tirou a zona de conforto, que muitas vezes entrava na cabeça dele, e ele às vezes nem sabia o que estava fazendo, mas depois que você olhava lá na frente, conectava os pontos para trás, fazia muito sentido. Então esse acho que é um pouco do papel, de como é que, de alguma forma, né, construtiva, né, você consegue tirar as pessoas da zona de conforto, levá-las para um outro nível, para elas entregarem outro tipo de performance. É assim que eu entendo o negócio. Eu já vi o Bernardinho falando sobre esse assunto, quando a pessoa perguntava sobre ele ser muito exigente, e aí se referindo a esses momentos que ele estava na beira da quadra, e ali, às vezes, ele sai de si. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falava que o que ele exigia, ele não tem problema com erro, e nem com fracasso. Ó, errou, treinei o que eu tinha que treinar, trabalhei o que eu tinha que trabalhar, e o outro time foi melhor, beleza, faz parte. A cobrança dele era em cima daquilo que foi combinado. Ó, foi combinado essa postura, foi combinado esse posicionamento, foi combinado essa dedicação. Isso foi combinado. Ninguém é obrigado a combinar nada. Aliás, ninguém é nem obrigado a jogar na seleção. Jogar. Então, né? Ele vai ali... É voluntário. Ele pode negar a convocação dele. Então ele topou entrar, ele assumiu o compromisso. Então há um combinado. E aí eu vou para acordos, né? Eu gosto de definir liderança como um gestor de acordos. Bom. É, um gestor de acordos, de combinados. Combinados. Não é? Gestor de combinados. Então a gente fez combinados. Bom. Esses combinados, cada um deles são feitos de forma estratégica. Você tem um grupo de pessoas que... Individualizado para cada pessoa. Muito bom, entendeu? E no decorrer da jornada, o líder é aquele que faz a gestão desses combinados. Não é verdade? É um baralho na mão, né? É um baralho na mão. Ó, tá aqui, nosso combinado é esse aqui, cara. Pô, tu não tá cumprindo. E ele sabe o que esperar de cada um também. Tem uma questão até de qual que é o potencial do Sandro, até onde eu consigo. Até onde eu percebi que ele vai, até onde ele já me provou que vai nos treinos. E até onde a gente combinou que ele daria isso aqui no jogo. Aí, quando ele começa a ver o cara não dando aquilo que está combinado, opa, aí entra o papel do líder. Porque muita gente acha que é uma coisa meio opressora. Não, não é opressor. Um combinado é voluntário. Inclusive, eu aprendi isso muito das nossas relações, né? Eu tive a oportunidade, trabalhamos juntos bastante tempo, né? Num projeto onde você me liderava, inclusive, nesse processo. A gente tinha os nossos combinados. Tinha nossos combinados. E aí, professor, se é uma escolha do líder, é uma escolha do liderado. Aí a curiosidade da liderança, né? Isso muito das nossas conversas, eu aprendi muito das nossas interações. O líder é até aparentemente ambíguo, mas só acontece a liderança quando alguém fala, eu quero... Você pode fazer o combinado que eu tô com você. Perfeito. O liderado escolhe o líder. Por isso que eu digo, alguns são pseudo-líderes, professor. Por quê? Eu tenho até um amigo, o Rossandro Klinge, até acho que vale a pena você convidar para estar aqui com você, um craque, um psicólogo incrível. Ele até comenta, né? Eu não tenho seguidores, né? Quem teve seguidores foi o Supremo. Eu tenho pessoas que me acompanham e acreditam
naquilo que eu trago como perspectiva. Porque o seguidor, muitas vezes, ele simplesmente segue, não é isso. Ele escolheu essa visão. Então, muitas vezes, a gente esquece esse detalhe, justamente dando entendimento de que isso não é você escolheu, estamos juntos. Agora você tem direitos e deveres. Eu percebo que muitas vezes nas nossas conversas que tendem, levando ao mercado, às vezes há uma certa superficialidade, né? Não, temos combinados. É quando o liderado se comporta como cliente e não como um parceiro que fez um acordo. O cliente, ele é só servido, porque você tem aquela máxima, liderar é servir, é também servir. Sim, sim. Liderar também é servir. Mas aí o cara, se liderar é servir, eu sou o cliente. Meu líder é meu garçom. E eu vou fazer tudo o que eu E quiser. ele tem que me atender. E eu não tenho nenhuma obrigação. Deixa eu fazer o seguinte. Tem outro aspecto antes de mudar o tema. Fica à vontade. Aqui não que tem... eu penso o seguinte, de tempos em tempos, nós também podemos mudar o combinado. Aí combina de novo. Combina de novo. Combina de novo. Totalmente. Eu tive um diretor comercial, trabalhou comigo por 10 anos e nós tínhamos já por hábito, quando chegava o final do ano, a gente reavaliava e recombinava o ano seguinte. E passaram-se 10 anos, depois ele tomou um outro rumo e ele chegou na minha sala, nunca vou esquecer esse comentário, ele disse: Carlos, eu trabalhei com você por 10 anos e fizemos muitos combinados, mas você nunca falhou com o combinado que nós acordamos. Ou seja, para mim foi uma honra, porque lamentavelmente tem muitos combinados que depois a pessoa pula fora, muda de ideia. Basta um líder não cumprir uma vez, ele não tem mais a credibilidade com o grupo que ele lidera. Ninguém mais acredita nesse cara. Ele mas eu cumpri 984 vezes. Uma vez você não cumpriu.